A paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Por Ele e Para Ele. Eu sou a Camila e hoje eu quero falar sobre santidade. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais vidas, amém? Bom, santidade é algo que por muito tempo eu não compreendi exatamente o que era. Eu sempre ouvi pastores falar, nos cultos, nas igrejas, sempre ouvia também as pessoas falando, a gente tem que ser santo, Deus é santo, buscar santidade. Eu nunca entendi realmente o que era tal da santidade. Até o dia em que Deus falou comigo através de uma peça de roupa branca numa loja onde eu trabalhava de roupas infantis. E é sobre isso que eu quero hoje falar com você, porque eu tenho certeza que assim como abriu os meus olhos, vai abrir os seus e você vai ter um novo entendimento sobre santidade. Em Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Palavra forte, né? Esforcem-se para viver em paz com todos. Ou seja, Deus sabe que não é fácil viver em paz com todos. Tem pessoas que nós teremos que nos esforçar para viver em paz. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a fazer a nossa parte, nos esforçar. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade é algo que abre as portas para a gente ver ao Senhor. Ali fala em ver ao Senhor. E tu sabe que na minha caminhada com o Senhor eu entendi que isso aqui não fala somente na questão de quando nós chegarmos ao céu, de nós sermos salvos, mas fala principalmente de ver ao Senhor aqui na terra enquanto vivemos. Amém? Então a santidade é algo muito importante para que a gente possa ver a Deus aqui enquanto estamos vivos, ver a Deus na nossa vida, agindo no nosso dia a dia, agindo por nós e em nós. Então, a santidade é algo que significa ser separado para Deus. É algo que significa separação do que é puro do impuro. Então, a santidade que Deus espera de nós é que nós venhamos a nos afastar, a nos separar do que é pecado, do que desagrada a Deus. Nós sabemos que estamos no mundo, mas não somos mais dele, e nós devemos buscar nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é viver uma vida em santidade. Buscarmos nos afastar do pecado, viver uma vida digna de ser chamados filhos de Deus, uma vida que agrade a Deus, agrade ao Senhor. E isso é muito importante ficar bem claro. Também é importante eu lembrar, antes de eu contar a história que aconteceu comigo, lembrar que em 1 João 1, 7 e 10 fala assim: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quem nos limpa do pecado, quem nos santifica, quem nos separa é Jesus Cristo. Ele nos limpa do pecado. Cabe a nós seguirmos andando limpos. É como se ele nos desse um banho, nos limpasse e a gente busca se manter limpo, amém? Então, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então assim, irmão, você pode ser a pessoa mais correta, mais certinha. Ai, Camila, eu faço tudo certo, nem vou ver esse vídeo. Não, assiste, porque você é um pecador. Eu sou uma pecadora, nós somos pecadores. Nós estamos num corpo ainda que é corruptível, ainda é pecador. Então, por mais que a gente não pratique atos assim grosseiros, no sentido assim de nossa, que pecadão, nós somos pecadores. E muitas vezes pecamos em detalhes no falar. Por mais que a gente busque ser santos, a gente peca. Então, nós devemos buscar Jesus, porque é Ele quem nos purifica, amém? Bom, agora eu vou contar o que aconteceu comigo lá quando eu trabalhava na loja de roupas infantis. Bom, a loja que eu trabalhava, ela estava em reforma. No andar de cima, estava tudo sendo quebrado, com poeira, sujeira mesmo. E no andar de baixo, a gente estava atendendo os clientes. Então, apesar de embaixo não estar passando por reforma, toda a poeira, toda a sujeira descia e pairava sobre a loja. Sabe aquela película assim de pó de obra?
que impregnem tudo, tava assim, tá? E daí, o que aconteceu? Eu tava mexendo nas araras de roupa, eu tava ajeitando, organizando as roupas nas araras, mexendo assim no cabide, organizando, trocando roupas de um lado pro outro. E nisso, eu me deparei com uma roupa branca, uma roupa branquinha, tá? Essa aqui é branco, mas é um branco de que já foi lavado. É um branco que não tá mais tão branco. Sabe aquele branco constrangedor, aquele branco que tu olha assim, que branco? Era aquela roupa branca, um vestido infantil de nenezinho, saída da maternidade, assim, lindo. E quando eu me deparei com aquela peça de roupa, eu olhei para as minhas mãos. Engraçado, eu não me preocupei com as minhas mãos em momento algum enquanto eu estava mexendo nas roupas coloridas, porque eu sabia que não ia fazer diferença, né? Não ia parecer nada. Mas quando eu me deparei com aquela peça de roupa branca, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para as minhas mãos que estavam todas sujas de pó. E eu disse assim, meu Deus, se eu mexer nessa roupa, essa roupa vai ficar suja, vai aparecer, porque é aquele branco que, nossa, se tu botar no ar já suja. Então, nesse momento, o Espírito Santo falou comigo algo demais sobre santidade. Eu peguei e olhei assim e Deus me disse assim é vocês. Quando vocês estão em pecados, vocês estão sujos. Quando não estão levando uma vida em santidade, vocês estão sujos. E vocês não querem nem tocar nas minhas coisas. Vocês não querem nem se aproximar de mim. Porque o pecado afasta. O pecado, a palavra de Deus diz que afasta o homem de Deus. Em Isaías 59, 1, 2 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado faz separação entre Deus e os homens. E foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo, porque através do sacrifício dele na cruz, nós temos livre acesso a Deus. Então, quando eu me deparei com aquela roupa, o Senhor me falou isso. Mas eu precisava mexer naquela roupa, eu precisava pegar nela. O que eu fiz? Eu fui atrás de alguém para me ajudar. Eu falei, era a Lizzie que estava no caixa, eu disse assim, Lizzie, deixa eu olhar tua mão. E ela mostrou a mão dela estava limpa. Eu disse assim, Lizzie, por favor, vem aqui, pega uma roupa para mim, porque eu tô com as mãos sujas, não quero sujar a roupa. E ela foi lá, pegou a roupa, enfim. E daí que Deus me mostrou com isso? Quando nós estamos vivendo em pecado, quando nós não estamos buscando fazer a vontade do Senhor, nós vamos nos sentir indignos de até orar para Ele, de falar com Ele. E a gente vai buscar até pessoas para orar por nós, para interceder por nós, mas Deus não quer isso. Deus, ele nos deu livre acesso a Deus diante de Jesus Cristo. É Jesus quem nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é lutar contra o pecado. Muitas vezes a gente se acomoda numa vida achando que, isso aí não sei não se Deus não se agrada disso. Não sei não se isso é pecado. E nem buscamos conhecer o que a palavra dele diz sobre aquela situação em que a gente está vivendo, sobre aquela situação. E estamos vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, sabe? Vou comentar um testemunho. Eu, por muito tempo, gostei muito de ir em festas. Vivi em festa, em balada. Eu, particularmente, nunca bebi, nunca fumei, sabe? Assim, fazia, entre parênteses, tudo certinho. Mas eu estava num ambiente onde as pessoas estavam bebendo, enchendo a cara, se prostituindo. E não falo em prostituição somente assim de se pagar, né, para, enfim, ter relação com alguém. Falo de prostituição como diz na palavra. A palavra de Deus diz que ter relação antes do casamento é considerado prostituição. Ter uma vida promíscua, Deus não se agrada. Então, assim, eu estava num ambiente onde Deus não se agradava, fazendo também coisas que Deus não se agradava. E eu já ia na igreja, já conhecia a palavra. Mas para mim, aquilo não era pecado. Mas, quando eu comecei a entender o que era o pecado, Deus começou a me limpar. A diferença é que eu estava buscando na palavra de Deus. E quando a gente está buscando na palavra de Deus, vai chegar um momento em que Ele vai se revelar para nós sobre alguma situação que desagrada a Ele. E eu entendi que aquela situação de festa, de sair, né, com os amigos, passar a noite acordado, aquilo não agradava ao Senhor. E daí o que aconteceu? Eu vi que aquilo já não me fazia mais feliz. Chegou um momento que eu me senti mal dentro de uma festa. Eu tenho certeza que isso foi a presença de Deus em mim, que me mostrou que aquilo ali não era mais para mim, que aquilo não combinava mais com a pessoa que eu havia me tornado, que ele estava me tornando. Então, ninguém chegou em mim e disse assim, Camila, não pode fazer isso, é pecado. Mas o Espírito Santo me constrangeu e me mostrou que aquilo não era mais para mim. Amém? Então, é isso que Deus faz na nossa vida.
E por isso que é importante nós levarmos uma vida em santidade se nós quisermos ver Deus em nossas vidas. Porque Ele precisa que nós venhamos a mexer nas coisas dele, mexer nas coisas espirituais, levar a palavra dele. Nós precisamos impactar a vida de pessoas e para isso nós precisamos de uma vida em santidade, para que a gente possa fazer com excelência aquilo que ele nos chamou para fazer. O pecado nos afasta dele. Se nós estivermos afastados dele, estaremos mais próximos das coisas que desagradam ao Senhor. A nossa carne vai gritar mais alto sobre coisas que nos afastam da presença de Deus. E se nós estivermos próximo a ele, nós iremos entender a vontade dele para a nossa vida, nós iremos conseguir falar dele para as pessoas, nós iremos conseguir viver uma vida em paz na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor e fazendo algo que o desagrada, o Espírito Santo, ele tira a nossa paz. Essa é a verdade. Ele nos incomoda até nos convencer de que aquilo não é para nós. Ele pode até permitir que a gente venha a quebrar a cara para entender que aquilo não é bom, que aquilo faz mal. Um pai que ama disciplina o seu filho, ensina o seu filho, e Deus é assim. Deus, ele nos ama, nos recebe da forma que nós estivermos, mas ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado, para que a gente possa enxergar a Deus. Então hoje essa mensagem é para que você entenda que nós precisamos estar com as mãos limpas, para tocarmos nas coisas de Deus, para fazermos as coisas que ele quer que a gente venha fazer. Porque nós mesmos vamos nos sentir indignos de estar na presença dele se nós estivermos sujos. E daí agora, nesse momento, talvez você está pensando assim: mas eu faço tudo certinho, Camila. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu vivo uma vida super correta. Eu tô tranquilo. Mas te digo uma coisa, uma casa fechada, ainda que limpa, se fica dias sem ninguém entrar, quando você entra nessa casa, aquela casa está com uma película de poeira, está suja. O mundo jaz no maligno, o mundo é um mundo de pecado. Nós precisamos de Jesus, ainda que a gente viva uma vida toda correta, porque nós ainda assim somos pecadores, me entendeu? Por mais que você faça tudo certinho, o ambiente do mundo, escutando o que tu escuta, vendo o que tu vê, isso, se você não se limpar no sangue de Jesus todos os dias, você vai ficar sujo. Então precisamos dele, todos nós, sem nenhuma exceção. Deus, ele ama todos nós, Deus diz que todos nós somos pecadores e Deus diz que todos nós precisamos dele. Então que hoje você entenda que o sacrifício de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. E ele diz que assim como ele é santo, ele quer que nós venhamos a ser santos, separados do que é impuro, do que não agrada a ele. Que você possa se sentir incentivado a buscar mais e mais da santidade, para que você possa ver ao Senhor, assim como diz Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que nós possamos ver ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor.